Mais uma experiência com o texto bíblico. Esse texto está nos Evangelhos, está no Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículo de número 22. Está também no Evangelho de Marcos 6 e João 6. É um texto conhecido onde Jesus anda por cima do mar. O que é que representa esse texto para nós? O que é que significa? É que no momento de aflição, no momento de tribulação que nós passamos, no momento de tempestade, Jesus está presente conosco, está ali para nos ajudar, para nos salvar, para nos resgatar. Então, lendo esse texto e passando por esse momento, eu fui orar. E na oração, pedindo a Deus uma resposta, querendo sair daquela situação, e me veio à mente essa passagem específica. E eu lembro que eu cheguei do culto na minha igreja, tirei a roupa do culto e fui orar a Deus. E naquele momento de oração, já contando, conversando com Deus, aqueles problemas que estavam acontecendo, eu lembro que me veio na mente essa passagem e me veio o momento onde Jesus ordena os discípulos passarem para outra margem, enquanto ele despedia a multidão. Os discípulos obedeceram a ordem e agora eles estão indo para o outro lado do mar ou do lago. Jesus não foi com eles. E por Jesus não ter ido com eles, eles se viram agora com uma tempestade, o barco açoitado pelas ondas, e eles se desesperam. Eram seres humanos sujeitos ao medo, à morte. Mas está escrito que na quarta vigília da noite aparece Jesus. Mas a Bíblia diz que eles se assustaram, pensando que era um fantasma. Pedro teve a ideia de falar: se és tu, manda-me ter contigo. E Pedro agora começa a caminhar sobre as águas. A Bíblia diz que o vento era tão forte que Pedro sentiu, olhou ao seu lado e viu aquele vento bater e teve medo e começou a afundar. Então eu me lembrei dessa referência bíblica, desse texto, e me senti igual a Pedro, passando por aquele momento na minha vida, e me senti como Pedro, quase que afundando. Mas qual o sentido? Pedro ali teve medo de morrer. Então, o Espírito de Deus me levou para essa passagem. Então, naquele momento de oração, qual foi a experiência? Assim como Jesus estendeu a mão, está escrito no texto que Pedro começa a afundar, Jesus estende a mão e segura na mão de Pedro. Então, eu lembrei desse texto e falei: Senhor, na oração, assim como o Senhor segurou na mão de Pedro, eu te peço, segura também nas minhas mãos. E para minha surpresa, eu senti quando veio aquela mão e segurou na minha mão. Eu estava orando no meu quarto, sozinho, e aquela mão segurou de repente, do nada. Agora imagine, eu com a mão levantada, aquela outra mão segurando na minha. Aquilo durou cerca de 5 minutos. Eu senti algo extraordinário no meu corpo quando aquela mão pegou na minha. Eu senti uma alegria, senti
um poder de Deus. Eu senti coragem, disposição, me senti como se estivesse sendo tirado, resgatado literalmente. Então, experiência com o texto bíblico. Então, quer dizer para você que está vendo esse vídeo, no momento que você passar pela luta, seja ela qual for, lembre-se do que está escrito e ore, porque através da palavra Deus tem a solução muitas das vezes para a nossa vida. Está escrito em Romanos, capítulo de número 15 e o versículo de número 4, Paulo diz: porque tudo o que dantes foi escrito para o nosso ensino, foi escrito para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Então, a Bíblia, as histórias, os livros, os eventos, os momentos são para nosso ensino. Nós devemos nos apegar, nos valer das Escrituras. E eu me senti renovado, me senti motivado, encorajado pelaquela experiência. Aquilo me ergueu, me levantou. Foi um momento de intimidade com o Senhor Jesus. E eu saí daquela situação literal. No momento da experiência, eu já me senti diferente. E também na minha vida, conforme o tempo passou, eu saí daquela situação, daquele momento de tribulação. Então, você que está acompanhando esse vídeo, que Deus possa também tirar você desse momento difícil, desse momento em que você se vê sem saída. Busque a Deus, que Deus com certeza vai dar a experiência para você também. Que Deus possa continuar abençoando a todos os inscritos deste canal.